Então vamos lá, gente. Hoje eu vou conversar com o Pedro Simonetti, tá? Que ele é gestor da Giant Steps, que é um fundo, é uma gestora, né, de fundos de algoritmo, que são fundos quânticos. E assim, aqui no Brasil ainda é uma área ainda pouco explorada. Existem algumas gestoras que já fazem esse tipo de trabalho, né, e fazem bem. A Giant Steps eu diria que acho que é a mais especializada, né, do Brasil, aqui a mais preparada para operar esse tipo de estratégia, né? Mas assim, tem muita coisa ainda, muita coisa do mercado brasileiro aqui que ainda pode se desenvolver, né, em termos até de aperfeiçoamento das estratégias e também de liquidez dos ativos que são operados aqui. Que aqui é a liquidez, né, ou seja, a quantidade disponível de ações e de derivativos sendo negociadas, ela é muito menor do que existe lá fora. Ô Pedro, Fala, tudo Paulo. bom? Beleza, tranquilo. E você? Beleza, tudo certo. Tá me ouvindo bem aí? Eu tô. Acho que Perfeito, acho que o áudio então. tá ótimo. Tá bom, tá falando um Fechado. pouco pro pessoal aí sobre, né, um pouco do mercado de fundos de algoritmos aqui no Brasil, que ainda é muito menor quando comparado principalmente com os Estados Unidos, mas também com o mundo desenvolvido como um todo, né? Mas que as coisas aqui estão começando a acontecer, estão começando a ter produtos bem interessantes, e acho que vocês aí não sei se são exatamente os pioneiros, mas eu diria que pioneiro no sentido de ser uma casa especializada nisso, talvez sim, né? Mas vamos Com lá, Pedro, certeza. se você puder começar para a gente explicando assim o que é exatamente então um fundo quântico, né? O que faz isso daí? Acho que é a maior dúvida da maioria dos investidores que estão começando agora a ouvir esse tipo de termo. Fechado, vamos lá. Então, só para me apresentar, antes eu sou o Pedro Simonetti, sou sócio responsável pela parte de relacionamento com o investidor na Giant. De fato, a gente hoje talvez, nós somos conhecidos porque nós somos a maior gestora quantitativa da América Latina, né? E a verdade é que essa palavra quantitativa, ela traz um pouco de confusão, né? Na verdade, quantitativo é só usar tecnologia para potencializar a capacidade dos nossos gestores. É isso que significa essa palavra. Então, acho que a melhor forma de explicar isso a gente adora um paralelo. Vocês vão ver que eu vou fazer muita analogia durante essa Uhum. conversa. Mas a gente gosta muito de fazer um paralelo com o mercado de extração de ouro físico na natureza, né? Na verdade, o trabalho de um gestor, ele é muito parecido com esse trabalho de extração. Você precisa achar essas pepitas de ouro no mercado, que são as oportunidades para a gente entregar retorno para os investidores. E Perfeito. se você voltar lá 500 anos atrás, na época que foi a época da corrida do ouro, né, quando os europeus vieram para cá, eles mandaram todas as pessoas que estavam aqui, eles mandavam as pessoas que estavam aqui com peneiras e pás para achar essas pepitas de ouro na natureza. E é bem verdade que naquela época você conseguia pegar uma peneira e ir num riacho e eles peneiravam os pedregulhos que vinham ali e eles encontravam de fato pepitas de ouros que eram visíveis a olho nu no meio dos pedregulhos. Tá. Passados 500 anos, se você falar que você vai pegar uma peneira em um riacho e vai achar ouro, as pessoas que estão em volta de você vão olhar para você e falar, cara, você está ficando louco. Porque depois de tanta exploração, assim, o ouro ele já não está mais visível a olho nu. Você pode Uhum. até falar, pô, tá mais difícil de achar ouro na natureza. Mais ou menos, porque se você pegar a produção de ouro de hoje e comparar com o auge da corrida do ouro, você vai ver que a gente produz mais ou menos 50 vezes mais. A verdade é que a forma como a gente faz isso hoje em dia é muito diferente. Ninguém usa pá, ninguém usa peneira. Hoje você usa um maquinário gigantesco, você usa um processo químico para dissociar as partículas de ouro de outros materiais, junta tudo e aquilo vira uma pepita. Então, é um processo que envolve muito mais tecnologia. No mercado financeiro é a mesma coisa. As oportunidades, essas pepitas de ouro no mercado, elas estão cada vez mais difíceis de você conseguir encontrar. É Uhum. bem verdade que um gestor, alguns anos atrás, um cara que estivesse bem informado, ele conseguia ver as notícias, tudo que estava acontecendo, e ele conseguia encontrar essas oportunidades. Talvez aqui no Brasil, a mais famosa delas foi a NTNB. O gestor Uhum. pegava a NTNB, aquela pepita enorme, colocava dentro da carteira Que é o e ele título estava feito. público Tesouro IPCA+, hoje, né? Hoje mudou o Exatamente. nome mais simples, né? O nome mais. Gente, se eu falar uma coisa técnica demais, vocês me falam aí. Não, pode deixar. Mas assim, teve muito gestor nos últimos anos que ele comprava a NTNB, colocava na carteira e o cara estava feito para o resto do ano.
Hoje em dia, essas oportunidades elas não são mais tão óbvias, né? Por duas grandes razões. Primeira razão é a quantidade de informação disponível. Pô, pensa vocês nas últimas semanas, cara. Coronavírus. Recapitula na sua cabeça a quantidade de informação que vocês receberam sobre o coronavírus. Todo mundo está em grupo de WhatsApp aí, né? Cara, é um áudio de um médico falando uma coisa, de repente um áudio de um médico falando um negócio completamente diferente. Aí você vê que a taxa de contágio está subindo em um lugar, está caindo em outro. E aí você está sendo bombardeado de tanta informação que a sensação que fica é que você não tem a menor ideia do que está acontecendo. É tanta informação que você não consegue digerir tudo isso. E isso é uma coisa que acontece não só no coronavírus, mas em todos os aspectos da humanidade, né? Tem um estudo muito legal que a IBM fez, que eles estavam tentando estimar a quantidade de informação já produzida pela humanidade. E aí, a principal descoberta desse estudo é que se você pegar toda a informação já produzida pela humanidade, 90% é dos últimos 12 meses. Isso significa que a gente está crescendo a produção de informação de forma exponencial. E aí, num cenário como esse, todo ano que passa a gente faz vezes 10, vezes 10, vezes 10. Num cenário como esse, uma pessoa, um grupo de pessoas, por mais brilhantes que eles sejam, você não consegue digerir tanta informação assim. E aí eu acho que todo mundo concorda comigo que no mercado, quem tem melhor informação, quem tem mais acesso à informação, tem uma vantagem competitiva para achar essas pepitas de ouro. A verdade é só que a quantidade de informação está muito bizarra agora e a gente precisa usar alguma ajuda para processar toda essa informação, que no nosso caso é usar poder computacional para fazer isso. Perfeito. Então, essa talvez seja a principal. Tem uma outra mudança no mercado também que costuma passar embaixo do radar das pessoas. Cara, a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Se você fizer um paralelo... O timing de acertar, né? Não, faz um paralelo dessa crise que a gente passou agora com 2008. 2008 não faz tanto tempo assim. Se você comparar o começo da crise até a gente chegar no fundo do poço, até os preços caírem no patamar mais baixo, esse processo demorou quase 2 meses. Foram várias semanas que a gente demorou para chegar nesse patamar mais baixo. Dessa vez aconteceu em 4 dias. Então, se você me permite fazer um parênteses aqui, também muito disso você não acha que é o fato de existirem muito mais fundos quânticos hoje que observam vamos dizer assim, esse padrão acontecendo de uma queda forte, se antecipam e potencializam. Né? A gente vê isso acontecendo de forma mais rápida também, e teve muitos também, aqueles stops para pegar os investidores iniciantes, mas isso não agora caiu de fato para valer. Mas a gente teve também outros acontecimentos um pouco parecidos, onde os fundos quânticos aceleraram uma queda que depois se mostrou, poxa, mas por que a gente está caindo? Aí o mercado ia lá e recuperava. Você acha que aqui também já acontece isso? Até onde os fundos quânticos também não têm esse poder de influenciar o próprio movimento dos mercados, né? Você está me perguntando se a culpa é nossa, basicamente. Cara, se vocês foram os primeiros a entrar, aí talvez não. A verdade é que, não só no mercado, sim. Hoje, se você pegar os 10 maiores hedge funds do mundo, você vai ver que 8 deles são puramente pautados em tecnologia. 8 deles são quantitativos no core do business deles. Os outros 2 usam muita tecnologia para ajudar na gestão. Então, esse pessoal está usando muita tecnologia. Você pode até falar, pô, eles estão lá fora. Cara, o mercado financeiro não tem barreira geográfica. Se você consegue abrir o seu home broker aqui e comprar uma ação nos Estados Unidos, por que uma gestora de 250 bi de dólar não consegue operações aqui no Brasil? Eles conseguem e eles fazem. Então, essas barreiras geográficas, na verdade, elas são mais uma... Elas não... É uma ilusão. Essa não existe. O mercado financeiro é uma arena global. E todos os players estão competindo por essas pepitas de ouro. Então, Perfeito. Eu responderia o seguinte: sim, a tecnologia teve total influência na velocidade com que as coisas estão acontecendo. Com certeza, você tem muita gente usando tecnologia muito pesada. Perfeito. E aí, eu digo, não só nós também estamos fazendo isso. Provavelmente a gente teve a nossa parcela de papel na queda rápida, mas o mundo inteiro está usando mais tecnologia. E esse é um processo que, goste você ou não, ele é irreversível. As pessoas não vão parar de usar a tecnologia, né? E aí, para sobreviver nesse novo mundo, porque no final é isso, é um novo mundo que a gente está vivendo.
você precisa usar a tecnologia também, senão você não fica, a competição fica completamente desleal. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Não, tá bom. Acho que assim, eu vou adiantar aqui uma pergunta que eu ia fazer para você mais tarde, mas já que a gente tocou nesse assunto, né, assim, da velocidade com que a crise, com que a queda aconteceu, né, e a gente também pode observar pelas cotas que o fundo de vocês, o Giant Steps, o Zaratustra, ele teve uma performance muito boa em março. Então, muito provavelmente, ele identificou esse movimento antes dele acontecer. Você poderia explicar um pouco para a gente, se é que você pode, exatamente qual movimento, o que ele fez? Ele vendeu bolsa, ele comprou dólar, como que ele identificou isso? Enfim, só explicar a receita ali por trás do bolo. Claro, vamos lá. Eu acho que a melhor forma de eu explicar isso é explicar a estratégia do fundo. Vai ficar, na verdade, o que ele fez foi só seguir a estratégia que já tá pré-definida. Então, a verdade é o seguinte, a gente tem duas grandes estratégias na casa, e essas estratégias elas são decorrência da forma como a gente enxerga o mercado. A gente enxerga dois regimes possíveis que o mercado pode seguir. Um dos regimes é quando os investidores estão racionais. Eles estão olhando o fundamento. Eles estão olhando se o preço faz sentido para determinado ativo. Operando usando a lógica. Você tem um outro regime que é quando a lógica vai para o espaço. O cara é dominado pela emoção, seja pânico ou euforia, e ele para de olhar fundamento. Ele vai agir por pura emoção. Agora, esse momento que a gente passou, o mercado entrou num pânico generalizado. Acho que todo mundo ouviu falar aí que a bolsa estava barata, certo? E aí, se você olha os valuations, você vai ver que está tudo mega descontado, é verdade. Só que aí você fala, tá, vou entrar na bolsa, entra na bolsa, no dia seguinte ela cai 20% na sua cara. Por que isso acontece? Porque nesse momento específico as pessoas não estão olhando mais fundamento. As pessoas estão dominadas pelo pânico generalizado e elas vendem pelo simples fato que o preço está caindo. Sim. E isso pode acontecer na ponta oposta também. Você tem momentos que o mercado entra em euforia e os valuations ficam mega esticados, mas as pessoas param de olhar para isso, elas só estão comprando porque o preço continua subindo. E elas reforçam esse movimento. Então, você tem esses dois regimes. Um que é a emoção, o mercado é dominado pela emoção, e o outro que é a racionalidade. O Zaratustra e o Darius são dois fundos que nós temos na casa que seguem a mesma estratégia, só muda o nível de risco de cada um. O Zara é um pouquinho mais agressivo. Eles foram desenhados para ganhar dinheiro nesses momentos de irracionalidade do mercado. Então, um jeito fácil de entender o fundo é pensar num grande radar. Ele está monitorando ativos no mundo inteiro, bolsa, juros, câmbio e commodities, e ele está buscando indícios de que determinado mercado vai ser dominado por algum tipo de emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, o preço tende a rasgar para algum lado. E aí ele é muito rápido para montar uma posição, surfa esse movimento e depois ele sai. Até uma curiosidade para o pessoal que está ouvindo a gente em casa. Se vocês olharem o gráfico do fundo, vocês vão ver que ele parece uma escada. Dá uma olhada lá. Ele anda de lado durante um tempo, depois parece que ele sobe um degrau. Ele dá uma porrada, ele tem uma valorização muito forte no espaço de tempo muito curto. Isso acontece porque a maior parte do tempo os investidores estão racionais e não irracionais. Então a maior parte do tempo o fundo está tentando achar alguma coisa e não acha. E ele vai andando de lado. Até que ele acha. E aí quando ele acha, ele mais do que compensa todo o período que ele andou de lado. Todo o período que fica parado. Até isso que por isso que é difícil, né? Assim, você falar assim, quando que é uma pergunta também que eu te fazer, quando que é bom investir em fundo, né, quântico? Porque você sempre tem um pouco desses calls, assim, já, poxa, vamos montar uma carteira diversificada, por exemplo, agora está um bom momento para você montar uma carteira e talvez pesar um pouco mais em fundos de ações, dado o preço que as ações estão, né, pensando no longo prazo, né, ou talvez multimercado, porque o juros está abaixo. Então você sempre tem uma teoria, um embasamento técnico para falar por que é bom aplicar em fundo tipo A ou tipo B. Agora, fundo quântico, quando que é bom aplicar em fundo quântico? Cara, eu vou te responder. Essa sua pergunta, eu preciso dividir, porque eu vou explicar a estratégia do Sigma, você vai ver que é um negócio completamente diferente dessa do Zara. Então, no caso do Zaratustra específico, ele tende a ganhar dinheiro nesses momentos em que algum ativo, e aí eu não estou falando de uma grande crise ou uma grande euforia, às vezes você tem alguma coisa pontual em algum ativo que tem uma movimentação muito forte, ele tende a pegar muito bem. No final, ele é um fundo que está há 8 anos a 250% do CDI, e o pior ano do fundo é 150 do CDI. Então, ele performou todos os anos, e anos muito diferentes, anos muito bons para o mercado, anos péssimos para a economia, e ele performou em todos eles. Eu diria o seguinte, é impossível a gente fazer um timing, acertar exatamente o momento em que o fundo vai acertar a mão e entregar muito retorno.
Se a gente conseguisse, eu falo, a gente não consegue, a gente que montou a estratégia, a gente não consegue. Se conseguisse, a gente colocaria isso na estratégia para a gente ganhar 100% do tempo. Claro, claro. Então, no final, é bom sempre ter uma parcela de um fundo descorrelacionado dentro da sua carteira, porque ele pode salvar em momentos que você mais precisa. Uhum. Deixa eu responder uma pergunta. Eu vi que tem alguém pedindo para eu falar o nome do fundo de novo. O nome é Zaratustra. E aí, se você quiser investir nele, você tem que repetir 3 vezes rápido. Se não conseguir, esquece. Vai restringir bastante os cotistas. E aí, Paulo, deixa eu só dar a ideia do Sigma para você. Eu quero chegar num ponto aqui. Perfeito. O quantitativo, no final do dia, ele não é uma estratégia. A estratégia, ela sai da cabeça dos gestores. O quantitativo é a ferramenta. É a tecnologia execução que a gente usa. Não só a execução, mas toda a parte de teste das hipóteses de investimento que a gente cria. Todos os dados, a coleta de dados, tratamento desses dados e como a gente lê esses dados, aí entra muita tecnologia. Mas como a gente vai fazer isso? Quem cria são os gestores. No final do dia, se você parar para pensar, um algoritmo é só um conjunto de Cs. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. O valor não está na execução. O valor está no se acontecer o quê? Você faz o quê? Isso é a estratégia do fundo. E quem cria isso são as pessoas. Não é uma inteligência artificial que... Por isso vocês ainda empregam gente lá, né? Não é só o robô. Você sabe que a gente brinca aqui, o pessoal ouve a palavra quantitativo e a imagem que vem na cabeça das pessoas é um robô, é o Terminator, que usa inteligência artificial para escolher... Isso, né? Na verdade, essa é uma visão bem distorcida. A gente brinca lá dentro que a gente talvez seja mais parecido com o Homem de Ferro. Você tem um nerd que usa a armadura, usa a tecnologia para ter algum tipo de vantagem e achar essas pepitas no mercado. Mas é uma pessoa que está controlando o claro. Talvez eles não sejam tão galãs quanto o Tony Stark. A gente gostaria de ser, mas no final são as pessoas que estão controlando todas as ferramentas que a gente tem de tecnologia. Perfeito. Então você está dizendo que tem o conhecimento ali, ou seja, a estratégia do gestor, na verdade, está por trás de tudo que acontece ali no fundo, né? E vocês utilizam as ferramentas para fazer backtest, ou seja, poxa, vamos pensar que se o dólar cai muito rápido, a bolsa depois sobe muito rápido, sei lá, essa é uma condição. Aí vocês testam isso, né, usando os gráficos, usando os dados que são públicos, né, os dados passados, para ver se isso de fato estaria dando certo. E aí deve ter um período ali de estudos, de testes, até de fato a estratégia ser implementada, né? Isso é interessante. Quando vocês pensam numa estratégia, quanto tempo depois ela de fato é implementada na gestão do fundo? Nossa, essa é uma boa pergunta. Na verdade, eu vou matar 2 coisas que eu queria falar com um exemplo só. O gestor... A estratégia, como eu falei, ela sai da cabeça dos gestores. E o gestor, ele tem uma gama gigantesca de tipos de estratégia que ele pode usar. Perfeito. Imagina que um gestor tradicional, um gestor macro, ele criou uma estratégia na cabeça dele. Porque essas pessoas também criam estratégia, só que em vez... O que o cara vai fazer? Imagina que ele pensou, um cenário onde o juro cai, a inflação está controlada e a moeda está controlada, esse é um cenário bom para a bolsa. Parece que faz sentido, um padrão econômico. Ele está falando, o que ele vai fazer? Ele vai sentar na frente do computador dele e toda vez que esse padrão acontecer, ele vai entrar comprando bolsa. Perfeito. Os nossos gestores podem ter exatamente a mesma estratégia. A diferença é que ele não vai sentar na frente do computador para executar. Ele primeiro vai pegar os últimos 50 anos, deixa eu ver se esse padrão realmente se repete ao longo do tempo. E mais importante, deixa eu ver se isso tem indícios que vai continuar a se repetir daqui para frente. Depois disso, funcionou no Brasil. Isso é um padrão econômico. Deveria funcionar em outros lugares ao redor do mundo. Vou testar nos Estados Unidos, testo na Inglaterra, testo no Japão, testo na China, testo no mundo inteiro, para ver se esse padrão realmente se repete. Uma vez que eu falo, parece que funciona, a gente vai fazer um programinha de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado e toda vez que aquele padrão acontecer, ele vai entrar comprando bolsa no mundo inteiro. Perfeito. Então, a sua pergunta era quanto tempo demora desde que eles pensaram em uma estratégia? Em média, né? A verdade é que isso depende de quanto tempo demora para eles acharem essas provas, essas evidências de que essa estratégia realmente funciona. Normalmente, a gente tem o nosso processo de investimento, a gente tem uma equipe que ela é focada só em tratamento e aquisição de base de dados. Isso é a nossa matéria-prima. Então, eu tenho uma equipe que só faz isso. Depois, eu tenho a equipe da gestão que tem 2 trabalhos.
primeiro deles é pensar nessas hipóteses, pensar em alguma ideia de alguma coisa que talvez dê para explorar no mercado. E eles têm a segunda etapa, que é o teste. Deixa eu ver se esse negócio realmente funciona. E aí tem até uma curiosidade para vocês. O gestor que cria uma estratégia, ele está sendo remunerado para colocar uma estratégia que funciona dentro do fundo. O gestor que testa essa estratégia é um outro gestor, porque eu nunca vi um pai falando que o próprio filho é feio. Então, se o gestor criou, ele está bem enviesado para não achar os problemas que aquela estratégia tem. Então, ele vai dar na mão de outros 2 ou 3 gestores que estão sendo remunerados para derrubar essa estratégia. Eles estão sendo pagos para achar problema nela. Se 2 ou 3 caras muito crânios, são esses gestores, não conseguiram achar nenhum problema, vai para a etapa final, que é a implementação. Que aí entram os programadores de fato. O pessoal, a gente fala de fundo quantitativo, as pessoas, muita gente acha que é um bando de programador fazendo os programinhas. E a verdade é que o programador ele entra só no final. O trabalho dele é transformar a equação matemática que o gestor encontrou, porque no final é isso, é uma equação que explica o mercado, em um programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Então, esse é o nosso processo, esse é o nosso processo de investimento. Entendi. E aí, uma vez que o gestor criou uma ideia, vai passar por essa linha. Se a ideia não for descartada, que acontece 90% das vezes, porque esse embate que a gente tem entre gestores que criam e gestores que testam, você pode imaginar que a gente descarta a maior parte das ideias. Mais ou menos 90% vai para o lixo. 10% que eles não conseguiram achar nenhum problema, eu sei que aquilo funciona, vai ser implementado dentro do fundo. Entendi. Você não acha que acaba sendo, às vezes, um processo muito longo e vocês correm o risco de talvez perder algum time de algum acontecimento, alguma mudança mais brusca ou não? Você acha que o histórico e todo esse processo ele é melhor que seja feito assim? Na verdade, assim, a gente busca essas... A gente fala padrões, mas, na verdade, na linguagem um pouco mais técnica, seriam distorções estatísticas de coisas que acontecem no mercado. A verdade é que a gente está lá... Esse processo é um processo complicado, porque você pode ter muitos erros ali dentro. Um dos erros mais comuns em alguém que trabalha com base de dados, e você está tentando usar aqueles dados para, de certa forma, prever o que vai acontecer, é você fazer um erro chamado overfit. Overfit é basicamente você construir um modelo que explica muito bem o passado. Mas daqui para frente ele não serve para nada. É o famoso engenheiro de obra feita. Você sabe exatamente como que faz aquilo lá, tá? Mas se você pega do zero e aí você precisa levantar um prédio, aí já não funciona. Aí já é diferente. Entendeu? Então, esse é um dos principais problemas. E a etapa de teste, ela não pode ser apressada, porque se eu apressar essa etapa, vai entrar muito modelo overfitado lá dentro. Vai ser muito modelos que vão fazer só espuma e não vão ganhar nada. Ou podem até perder. Perfeito. É por pura diligência mesmo, né? De comprovar de que aquela estratégia de fato vai dar certo, e não de ter a ansiedade de acertar um movimento que vocês acham na cabeça de vocês que agora vai ser assim, né? Então tem que estar comprovado. E outra, quando você fala de investir, quando você fala, é sempre longo prazo. Cara, se eu perdi, a gente fala que uma coisa que a gente sempre fala para os clientes é que investir não é acertar a tacada. Investir daqui a 10 anos, você está com o seu patrimônio e ele teve um retorno decente, com controle de risco bom ao longo desses anos. Você pegar uma tacada aqui, uma tacada ali, isso não é investir. Você está meio que jogando na loteria. Entendeu? Então, no nosso caso, se eu demorar 10, 20, 30 dias a mais para implementar uma estratégia, no longo prazo isso não vai fazer diferença nenhuma. Se ela for uma boa estratégia mesmo, eu conseguir garantir aquilo. Entendeu? Vai capturar aquilo em algum momento no futuro e fazer ganhar dinheiro, né? Tá. Não, perfeito. Você vê aqui, assim, falando de uma maneira até mais informal, né? Não que a CVM exatamente nos ouça aqui, mas é possível, a gente vê por alguns movimentos que acontecem, né? Que os fundos quânticos, de fato, às vezes protegem posições. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a bolsa cai, derrete muito, e os fundos quânticos conseguem capturar esse movimento muito rápido e se valorizam. Ou seja, faz um hedge. Você acha que é possível a gente falar que os fundos quânticos, ou pelo menos os de vocês, falando acho que principalmente do Zaratustra, ele pode vir a ser usado como um fundo, né, de proteção, de hedge para uma carteira agressiva? Ou é complicado falar isso? Não, a verdade é o seguinte, hedge é um seguro, e seguro normalmente você paga para ter. O Zara é um seguro que te deu 260% de CDI nos últimos 8 anos. Então, eu não diria que é bem a palavra hedge, mas ele é uma ferramenta muito poderosa para diversificar.
Porque, como eu falei, ele pega bem esses momentos de irracionalidade no mercado, que normalmente são momentos em que os fundos discricionários, que contam com um gestor que tem anos de experiência e usa a razão, usa os fundamentos para operar, normalmente eles não pegam. Então você tem alguns cenários, por exemplo, como crise dos caminhoneiros. Crise dos caminhoneiros, o Zaratustra deu 15% para cima em 10 dias. E o mercado foi um banho de sangue. Essa crise do coronavírus, o Zara está quase 8% para cima no ano. E o mercado também foi um banho de sangue. Então, se você tem um fundo desse na carteira, você tem uma perda na parte que sofreu, que é a maior parte do mercado, mas ele compensa uma parte dessa perda que você teria. E aí você diminui o risco da carteira como um todo. No final, você está sem abrir mão de retorno, porque ele tem um target de retorno muito alto ainda. Perfeito, né? Perfeito. Uma coisa que a gente sempre fala, eu acho que vale mencionar, o nosso trabalho, assim como qualquer outro gestor, é encontrar as pepitas de ouro do mercado. É entregar retorno. A descorrelação, que ele serve para proteger a carteira, é muito bom para o investidor, mas isso é só um bônus, que vem pelo nosso processo de gestão ser um pouco diferente. Mas a gente constrói o fundo para ele entregar o máximo de retorno possível. Então, até se vocês compararem, pessoal que está ouvindo aí de casa, compara o Zara com qualquer outro fundo que vocês gostem da indústria. Tem boas chances. O Zara, saiu um vídeo um tempo atrás, o Zara ele foi um dos melhores fundos da última década em termos de retorno, dos fundos multimercado. Então, é para isso que a gente trabalha. A descorrelação, ela existe e funciona muito bem, mas o nosso objetivo primeiro é entregar retorno. Não é isso, né? Não é proteger, não é nem descorrelacionar. Vocês fazem as suas estratégias lá e, por acaso, elas são descorrelacionadas com os fundos de ações, com os fundos multimercados, mas isso não é uma regra. Né? Então, assim, por efeitos práticos de entender, assim, estatisticamente eles até funcionam assim, né? Tecnicamente, por isso até eu mencionei a CVM, a gente tecnicamente jamais pode dizer que esses fundos de fato são fundos para proteção, ou são fundos de hedge, ou seguro, qualquer tipo de coisa, né? Apesar de, na prática, eles até apresentarem estatisticamente um efeito muito parecido. Até porque se olhar ele sozinho, se olhar o Zaratustra sozinho, é um fundo de Vol 15, é um fundo agressivo. Só que ele tem esse efeito de colocar na carteira e você diminui o risco da carteira como um todo. Isso eu acho que é um trabalho até que a gente, como assessor, né, de lidar com os clientes no dia a dia, de muitas vezes segurar a ansiedade deles quando o fundo não está andando. Que às vezes esses períodos duram assim, pode durar 10 meses. Né? E às vezes em um mês ele acerta um movimento que valeu pelo ano inteiro, né? E geralmente o investidor ele é muito mais curto-prazista. Se ele não olha a cota quase todo dia, ele no mínimo faz isso uma vez por mês. E ele fala, pô, esse fundo rendeu só 30% de CDI. Aí no outro mês, pô, esse fundo só rendeu 50%. No terceiro ele já quer tirar. Já não aguenta mais, esses caras não estão trabalhando, tá todo mundo lá jogando videogame e esqueceram de trabalhar. Né? Então, acho que a questão, né, o trabalho principal aqui que a gente tem que ter é que tem que ter muita paciência também com os fundos quânticos, né? Porque eles não apresentam uma rentabilidade consistente. No longo prazo, sim, mas no mês a mês não é tão consistente. Ele às vezes pode ficar parado. A verdade é que qualquer fundo, isso serve para qualquer fundo, nenhum fundo multimercado é reloginho. Isso não existe. Se você vai investir num fundo, você precisa ter um horizonte de pelo menos 24 meses. Você dá tempo para aquela estratégia funcionar de fato. Como eu falei, o Zaratustra parece uma escada. É o nosso fundo com retorno mais alto, foi um dos fundos com maior retorno da última década. Ele passa meses andando de lado. E aí, num período de uma semana, ele mais do que compensa esse período que ele andou de lado. Tem um cliente nosso que ele falou, ele deu 2 prêmios para o Zara. Ele falou, o primeiro prêmio é o de nome mais esquisito da indústria. Esse eu não vou nem discutir. Beleza. Aí, os 52 dias úteis. 245 dias, o cliente está puto. Porque ele não vai para lugar nenhum, mas 7 dias no ano ele vai, aí o cara fica feliz que ele está no fundo. Porque ele vai entregar um resultado que vai mais do que compensar todo o período que ele passou de lado. Então, e esse racional, ele serve para qualquer fundo. Qualquer estratégia que corre risco para tentar te entregar um retorno maior, se você olhar uma semana, um mês, alguns meses, esse resultado não significa nada. Tá? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse é o maior desafio aí, até para os... Eu acho que o investidor brasileiro ele está muito acostumado com rentabilidade reloginho, né? Pode até ser baixo, mas assim, 1% ao mês garantido é aquela coisa que, né? E a gente tem que tirar um pouco esse mindset, porque, né, nada no mercado financeiro, quando você sai, até a própria renda fixa se provou que pode cair também.
né? Quantos fundos a gente viu de crédito privado, fundo DI, que performaram menos 3% no mês de março, né? Coisa que nunca acontecia antes, né? Então, assim, eu acho que lá nos Estados Unidos, principalmente no mundo desenvolvido, isso daí já é um pouco mais, já está mais no mindset, né? Já está mais na cabeça das pessoas que qualquer investimento que você possa realizar, ele vai ter variação, né? E aqui no Brasil, eu acho que a gente ficou mal acostumado por muito tempo com uma taxa de juros, né, razoavelmente não, alta e interessante, né, para você aplicar, mas agora que ela está baixa e a gente tem uma perspectiva de que ela fique baixa, né? Ou seja, abaixo pelo menos de 4, 5, 6% ao ano, então a gente vai ter que conviver com mais volatilidade, mas também tem que mudar um pouco a cultura e o mindset de ter que ter um pouco mais de paciência e observar num prazo mais longo o resultado dos gestores, né? Porque senão acaba vendendo na baixa e comprando na alta. Que é o que é muito comum. Agora que o Giant Zaratustra subiu lá, assim, tá todo mundo querendo entrar. Mas durante os meses que ele ficou andando de lado, é um fundo ruim, esses caras não vão para lugar nenhum. Então, isso é muito comum, né? Então, esse é o emocional também, que muitas vezes que está do outro lado, né? Não são exatamente as pessoas que estão operando no mercado, mas as pessoas que, né, aplicam nos fundos, né? Que é igual a bolsa. Quando a bolsa está lá 110, 120 mil pontos, está todo mundo querendo entrar. Agora que ela bate 60, 70, aí não, bom, esse negócio vai quebrar, né? Então, isso eu acho que é o mais difícil, né? E, sem dúvida, trabalhar o psicológico, o emocional, acho que é a parte mais complicada aí perante os investidores e até quanto ao nosso trabalho que a gente lida com o público e com os investidores de maneira geral, né? Não é simples. Com certeza, mas é isso mesmo. E aí eu acho que eu vou dar o racional por trás da outra estratégia que a gente tem, porque eu quero chegar num ponto que eu quero explicar para vocês que o quantitativo ele não é bem a estratégia, ele é só a ferramenta. O Sigma é um fundo que foi feito para ganhar dinheiro nos momentos de racionalidade do mercado. Parece até uma coisa meio esquisita quando você fala assim, mas é um fundo que opera fundamentos. A grande ideia dele é usar poder computacional para processar uma quantidade de informação que uma pessoa de cabeça jamais conseguiria. Então, o que ele vai fazer? Ele tem basicamente duas etapas na hora de montar a carteira dele. A primeira etapa é olhar mercados ao redor do mundo inteiro, bolsa, juros, câmbio e commodities, e ele vai olhar indicadores econômicos de cada um dos países. Aí ele atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva, quais mercados têm a melhor perspectiva de retorno para os próximos meses, segundo os nossos parâmetros. A segunda etapa do fundo é definir que ativos de fato eu vou ter dentro da carteira. Se eu definir que eu tenho 15% de bolsa brasileira, quais ações da bolsa brasileira? Aí ele vai olhar a lista de todas as ações, olha indicadores fundamentalistas de cada uma delas, atribui um peso para cada um, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva. Indicadores já passaram, pega o último balanço e fala o que é aquilo, é isso? Não só o último, né? E não só... ele tá, assim, uma das grandes vantagens de você usar poder computacional para isso é que você consegue ver uma quantidade de informação, uma variedade de dados muito grande. Então, ele abre o balanço e ele olha cada uma das coisas que tem dentro do balanço, não só do último trimestre, mas o histórico disso. Entendeu? Eu consigo voltar até quando eles começaram a publicar os balanços. Então, o que ele vai fazer? Ele vai medir esses indicadores fundamentalistas de cada um, atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva. E ele usa essa mesma receita de bolo para todos os mercados que ele está envolvido ao redor do mundo inteiro. Então, bolsa americana, bolsa brasileira, bolsa japonesa, commodities, moedas e por aí vai. Interessante. Então, a ideia, no final, assim, ele é até parecido... tem gente que brinca que ele é um fundo sistemacro. Ele é um fundo macro, exatamente. Só que ele está usando muita tecnologia. Só para explicar, pessoal, né? Fundo macro é aquele que o gestor analisa justamente isso. Para onde vai o dólar, para onde vai a bolsa, e aí monta a sua alocação com base nessas teses fundamentalistas, né? Então os fundos macros eu acho que são os mais emblemáticos que a gente tem aqui na indústria brasileira, e vamos dizer assim, os primeiros grandes hedge funds globais tinham um pouco essa ótica que, enfim, agora estão dividindo aí com outros tipos de estratégia. Desculpa te cortar, mas só para dar uma explicação para o pessoal. Imagina. Mas assim, a grande ideia do Sigma, no final, é essa quantidade de informação. A ideia a gente brinca que o gestor tradicional, ele é um cara que está pescando num barquinho com uma varinha de bambu, tentando pegar as oportunidades do mercado. A nossa abordagem é mais parecida com pegar uma banana de dinamite, jogar no lago, deixa o negócio explodir, eu vou catando os peixes que começam a boiar. A abordagem é um pouco mais massiva em termos de quantidade de informação que a gente está digerindo. Mas no final do dia é a mesma ideia, encontrar quais mercados têm a melhor perspectiva de retorno e encontrar quais ativos de fato eu vou comprar dentro desses mercados.
Faz sentido? E aí, só para fechar a ideia, é o seguinte, você tem esses dois regimes, ou a gente está um, ou a gente está em outro. Então, o que a gente queria fazer é oferecer um portfólio que, independente do que esteja acontecendo, em tese, você sempre vai ter um dos fundos que vai estar despontando. E aí, se o investidor tem os dois na carteira, ele ganha dinheiro independente do que esteja acontecendo. Isso é, sinceramente, isso que a gente faz pra gente, cara. Nós, todos os sócios, todos os familiares, a gente sempre faz uma composição das duas estratégias. Porque, de novo, é impossível você fazer o timing do mercado e saber exatamente quando um vai despontar ou quando o outro vai despontar. Sim. Se você tem os dois na carteira, você está coberto. Perfeito, perfeito. Então, eles são uma boa diversificação ter os dois, né? Que um é mais fundamentalista, então deve ter um retorno, não sei se estou falando besteira aqui, um pouco mais consistente, enquanto o outro acaba pegando movimentos mais bruscos. O target de retorno dos dois é parecido. E eles vêm entregando um resultado alto desde que os dois abriram. Isso tem funcionado muito bem. Agora, ele tem uma característica que é um pouco mais consistente de fato. O Zara, como eu falei, ele anda de lado durante um tempão, de repente ele ganha tudo de uma vez. O Sigma, ele tende a ganhar a maior parte do tempo. De vez em quando, quando você entra no regime de irracionalidade, ele se defende. Então ele enxuga as posições, tenta passar por aquilo sem perder dinheiro, e depois ele volta. E por exemplo, o exemplo, acho que perfeito é agora o que está acontecendo, né? O Sigma, ele não foi feito para ganhar dinheiro nesse momento de irracionalidade que a gente passou. Então o que ele faz? Se protege. O fundo está alguma coisa, acho que está 2% para cima no ano. Já chegou a estar... Não, chegou a estar 5, se eu não me engano, perdeu um pouquinho, está 2, ele conseguiu se defender muito bem. O Zara, por outro lado, está quase 8% para cima, porque ele foi feito para ganhar dinheiro nesse momento que passou agora. Qual vai ganhar dinheiro daqui para frente? Possível saber. Sim. Por isso que a ideia é ter os dois na carteira, entendeu? Vamos ter. Só uma pergunta que fizeram aqui, vocês têm também fundos no modelo de previdência? Temos. A gente lançou, na verdade, no começo desse ano. Ele é justamente a junção das duas estratégias. Então está disponível na plataforma da XP. Ele é novo ainda, mas é a junção da estratégia do Zara com o Sigma. A gente sabe que a regulação é outra, né? Assim, a gente fala de CVM quando a gente fala em fundos, e lá também tem um pouco de CVM, mas também tem a SUSEP, que dita ali algumas normas de gestão que acaba limitando, vamos dizer assim, e, enfim, deixando o produto bem diferente, muitas vezes, do que existe, né, na plataforma lá, sem ser o modelo Previdência. Tem muita diferença o caso de vocês? Enfim, vocês tiveram que limitar muitas estratégias? O que você tem que fazer lá para... Você tem algumas diferenças, mas... regra geral, ainda esse fundo de previdência é uma boa proxy da junção dos dois fundos. As limitações, muitas vezes, às vezes você não pode fazer a estratégia de uma forma que você faria, você tem que usar um veículo diferente. Então, por exemplo, eu tenho uma posição em câmbio que normalmente a gente fazia via futuro. Eu tenho uma limitação de 20%, se não me engano é 20% que eu posso ter em exposição cambial. E aí eu vou fazer isso... Eu faço via opções, que aí ele só leva em consideração o prêmio que você está pagando. Então, eu mudo o meu veículo e consigo chegar numa coisa muito parecida. Para ter aquela mesma exposição. Tá. É isso. Mas tem ali, vocês têm que fazer alguma adaptação, né? Para estar no oceano previdência, vamos dizer assim. Que muitos gestores sofrem, às vezes, né? Não conseguem entregar a mesma coisa. A parte offshore também tem um pouco de limitação, mais de limitação na parte que a gente vai ter lá fora, mas, regra geral, é muito parecido ainda com a junção das duas estratégias na proporção 50-50. Tá, perfeito. Tá bom, Pedro. Acho que a gente vai chegando aqui ao final. Você tem alguma informação, enfim, algo que faltou dizer, que a gente faltou falar? Quer dar uma concluída aí? Uma coisa só que eu acho que é legal falar, a ideia é o seguinte, né? Aqui no Brasil criou-se essa caixinha dos fundos Quant. Tem a gente mais meia dúzia de gato pingado ali dentro. Sim. E se você olha a correlação desses fundos, você vai ver que a correlação ela é zero ou negativa. Isso significa que a estratégia deles são muito diferentes. A ferramenta é o quantitativo. Eles estão usando tecnologia, ok, mas quando eu falei do Cs, se acontecer o quê? Você faz o quê? Que é a estratégia, que é o que tem valor no fundo, isso é completamente diferente. Então, essa caixinha de fundos Quant é a mesma coisa de você criar uma caixinha de fundos que usam Excel. Você não está dividindo ali
pela estratégia. Entendeu? Você não tá, isso não faz não faz tanto sentido ser dividido dessa forma. Então, eu acho que cabe aos investidores entender um pouco mais de cada uma das estratégias e para ver se faz sentido ou não na carteira. Faz sentido? Tá certo. Perfeito, tá bom. Bom, Pedro, então vai ser com o Pedro Simonetti, né, da Giant Steps, né, gestora de fundos quânticos. Então, esse vídeo aqui, essa live que a gente fez agora, vai ficar também no canal do YouTube nosso, né, da iHub Investimentos, assim como também no Instagram da iHub Investimentos, no IGTV. Então, quem quiser, né, quem perdeu ou quiser revisar algum ponto, a gente deve ter esse material, né, disponível já nos próximos dias. Tá bom, Pedro? Bom, foi um prazer, viu, Pedro? Então, espero que a gente possa fazer, quem sabe, novamente essa live no futuro também, repetir a dose, acho que é sempre bom, né? Porque acaba sendo muito assunto, muita informação para que todos consigam absorver, né? No pouco tempo que a gente fala aqui, né? Então, agradecer aí a você, a todos aí que nos assistiram e boa noite aí a todos, pessoal. Valeu, Paulo. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal. Paulo, pode contar com a gente sempre que você precisar. Vai ser um prazer fazer quantas lives vocês quiserem. Fechado? Obrigado pela Legal. parceria. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.